Fechou? Ok, então, Márcio, se você quiser começar aí, fazer um panorama geral e tudo mais. Tá. A geologia econômica, né, ela tem divisões sobre o que é extraído, e o que a gente extrai da terra tem diferentes fins. Então, a gente extrai, tem as águas, as gemas, os minerais metálicos e as rochas minerais industriais, e os energéticos também. A gente está pensando em focar no rochas minerais industriais porque digamos, uma forma de mineração que sempre está presente com as construções. Então, desde que se use apenas tipo, blocos de alguma rocha para construir uma pirâmide, ou, digamos, agora fertilizar o solo com rochas, tipo, tem várias coisas que esses minerais ajudam a gente. As rochas podem ajudar a gente. Eu estou pesquisando bastante sobre rochagem, que é um jeito de você remineralizar o solo, e é uma coisa que, digamos, foi um pouco esquecida, assim, porque conforme apareceram o NPK, assim, que tem o nitrogênio, potássio e fósforo, as pessoas esses macronutrientes, as pessoas focaram em usar esses fertilizantes. Depois, algumas civilizações antigas usavam os agrominerais, assim, faziam tratamentos no solo, mas foi, de certa forma, assim, subnotificado com o que pode ser. E aí, estou estudando sobre isso agora, que eles basicamente moem as rochas para mudar as propriedades químicas e físicas do solo. Então, digamos, se você pôr o potássio de uma carnalita, que é o cloreto de potássio, ele vai embora muito rápido. Então, tipo, ele é uma coisa boa, que ele vai fazer efeito na hora, só que o que o pessoal está procurando agora são mineralizadores que supram vários elementos dentro do solo e num tempo mais prolongado. Então, digamos, um produto que dure 5 anos no solo e depois você precise fertilizar ele de novo. Acho que é isso. Legal. Muito massa. Tá, então o próximo aqui é a Celeste. Se quiser contar um pouquinho só o que você leu e tal. Então, eu li, mas no geral, assim, vi os slides do Giovanna. Eu não tinha noção, assim, do que era as rochas minerais industriais. Eu achei muito interessante porque engloba muitas áreas, principalmente construção civil, indústria química. Estava focando mais também na parte da construção civil, que é britagem, a exploração de areia, que também são coisas que são mais focadas aqui no Brasil, no Paraná. Uhum. Deixa eu ver o que mais eu vi. Nossa, desculpa, gente, eu tô meio perdida aqui nos slides. Não, de boa, Céu. Achei também interessante essa parte da cerâmica, né, que também é um ponto forte, um ponto aqui no Paraná. Nossa, não sei o que falar. Não, mas top, é verdade. Tipo, essa parte do Paraná eu nem vi tanto assim ainda. Mas eu sei que essa parte da construção civil é bem ampla, né? Aqui no Paraná. A exploração eu tava vendo de mineração, né, de separação, moagem. Achei bem interessante. Legal. Beleza. Beleza. Fechou, Céu. Agora é a Bel. Tá.
Assim, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eram os minerais e as rochas industriais, para que eles serviam, né? Aí eu acabei dando uma pesquisa, assim, muito por cima, porque eu vou ser bem honesta que eu tô meio preguiçosa nessa quarentena. Mais do que eu gostaria de estar. Honestidade é tudo. E daí eu acabei dando uma pesquisada, assim, sobre o que o Paraná produz, que, sei lá, ou na maior produção em relação ao Brasil e tal. E uma coisa que eu descobri que eu não sabia mesmo, que eu gostei bastante, é que o Paraná é o maior produtor de talco do Brasil. A gente produz 27,2% da produção brasileira de talco. Aí eu fui ver para que serve o talco, né? Porque a gente tem essa noção do talco como aquele talco que usa na bunda do nenê, mas não é só isso. Então, aqui vão algumas das coisas para quais o talco é usado, tá? O talco ele é utilizado para isolamento térmico e elétrico, é utilizado para fazer cerâmica, para fazer lubrificantes, bases para tinta, na produção de papel, na produção de borracha, na produção de alguns plásticos e também na produção farmacêutica, né? Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes, quando pega comprimido, de qualquer remédio, assim, na bula tá escrito lá como recipiente tem talco também. E daí eu comecei a reparar nessas coisas, achei muito interessante. É isso. O que eu pesquisei foi basicamente isso. É bem, bem ruim, mas enfim. Não, mas muito massa, Bel. Mas essa questão do talco eu achei muito interessante também, que, tipo, eu não tinha noção e eu vi que ele serve para a produção de alguns tipos de plástico e ele melhora muito a qualidade do plástico. Eu achei isso bem interessante. Agora, essa porcentagem que você trouxe, eu não fazia ideia. Eu não sabia que a gente era o maior produtor de talco do Brasil. Muito massa. Tá, então agora é o Brita. Uhum. Uhum. Da indústria farmacêutica? Uhum. Se eu não me engano, é excipiente o nome disso, Brita. Posso estar enganada. Recipiente. Excipientes. Uhum. 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 Massa. Ok, valeu, Brito. Agora é a Mari, só que a Mari, não sei se ela escreveu. Não sei se ela escreveu. Ah, você escreveu.
Ah, então tá. Gente, eu vou ler o da Mari porque ela tá com problema no microfone, tá? Então, aí, se vocês tiverem complementos, sei lá. Ó, uma parte que eu acho muito interessante são os fertilizantes e a rochagem, como o Massi disse. Acho que é um assunto que ainda não está sendo muito divulgado. Esse ano, se não me engano, ia ter o 4º Congresso de Rochagem, que mostra que está crescendo bastante. Se eu não me engano, que eu esqueci o certo, 80% dos adubos são importados em dólar, que encarece a produção, então utilizar a rochagem diminuiria o custo da produção. Essa prática ela age no solo e promove condições de melhoria físico-química e biológica. Tem bastante coisa a ver com a química do solo. Nossa, Mário, muito legal essa questão aqui do dólar. Se você puder explicar melhor depois, eu vou passar agora adiante, mas achei isso muito interessante, porque essa questão econômica do rochas e minerais industriais é uma coisa que, bom, não sei quem estuda matéria, se o Germa passa isso, ou se o pessoal que está dentro do mercado, assim, entende, mas os países que são mais desenvolvidos, eles têm, tipo, mais produção em questão de rochas e minerais industriais do que em minerais metálicos, os países que têm uma indústria mais desenvolvida e tudo. Então, essa questão do dólar aí, né, pode ser que seja até uma manobra de impérios, mas ok. Gi, agora você, Gi Aizan. Oi, gente. Queria pedir desculpa porque eu não consegui ler nada. Assim. Estou aqui para aprender e eu prometo me comprometer para as próximas etapas. Desculpa mesmo. A Nath travou. Não sei quem que é o próximo, mas... Aí. Uhum. Então, tem vários problemas, assim, tipo, a taxa de dissolução dos silicatos é, tipo, absurdamente maior, mais uma velocidade muito mais lenta do que dos sais, né? Então, tipo, digamos, eles já provaram, assim, digamos, rochas graníticas, por mais que tenham potássio, tipo, é totalmente ineficiente de você moer ela e botar no solo. Então, eles testam, assim, com rochas diferentes, tipo, o basalto, tem bastantes testes já, aí testam, aonde surgiu isso foi lá na África com o camafugito, que daí acho que é uma outra potássica, né, se não me engano. E aí, tipo, funcionou bem. E o massa é que, digamos, quem importa esse NPK, assim, tipo, a pessoa tem que ter muita grana. E, tipo, o pequeno agricultor é muito mais difícil ele usar isso. E a rochagem surge como um meio local, assim, de produzir fertilizantes. Adubo orgânico. Então, eles podem usar, só que daí, tipo, você perde muito, assim, em pouco tempo, sabe? Digamos, digamos, tem umas taxas de aproveitamento de menos de 50% do potássio que você coloca. Aí, O pai do Itararé estava falando que, tipo, ele é agrônomo. Ele estava falando que na região oeste do Paraná ele estava fazendo umas pesquisas com basalto para adubar a terra. Nossa, achei muito interessante. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar quando ele falou. Aham, verdade. Uhum. Trocar uma ideia, né?
Vamos continuar com a Lisa, ou o Gui, ou a Cami, ou a Mayara. Pode ser? Nath voltou. Show de bola. Ela disse no grupo que caiu a luz e ela não consegue reconectar. Tá, vocês querem continuar? E daí depois a gente... Gente, caiu a luz aqui Voltou. em casa. Aí eu desconectou tudo. Agora voltou. Eu não sei se vai cair de volta. Eu, na verdade, estou pelo 3G. Alô? Eu escuto. Tá certo. Show. Vocês estão me escutando? Ah, tá. Gente, caiu a luz aqui, desculpem. Podem continuar. Se cair de volta, eu acho que melhor alguém tocando em vez de mim. Pode ser? Mas se quiser fazer isso, então. Ou o Brita? Então fechou. Eu vou tentar ficar por aqui, mas qualquer coisa, se cair, né? Eu não quero atrapalhar. Gente, posso falar um pouco? Eu dei uma lida bem por cima, na verdade, vou ser sincera, eu li algumas coisinhas. Mas, tipo, eu achava que tinha uma ideia do que eram rochas minerais industriais, mas não tinha ideia nenhuma, assim. Eu achava que era, tipo, sei lá, algum grupo específico de minerais. E não, cara, é quase tudo, assim. Tipo, é muita coisa, assim, é usado em muito tipo de indústria. Eu dei uma lida também sobre a rochagem, né? Eu tinha lido há uns tempos atrás sobre, e é muito doido, né, cara? Tipo, é usado já há tempos, né? Por exemplo, o calcário, tipo, muito usado na agroindústria. E, tipo, tem muita coisa para explorar ainda. Não sei se tá tendo muita pesquisa, assim, nova de rochagem, mas eu achei bem massa, cara. É, tipo, uma parada bem limpa, assim, né? Uma forma de mineração mais limpa. Mineração não, né? De agropecuária. Cara, não tem muito mais o que falar, assim. Depois a gente vai complementando, assim, o que as outras pessoas falaram. Então, digamos, pode ser, digamos, a gente pode pegar algumas coisas que os outros falaram e perguntar e continuar explorando nisso. Bem tranquilo, gente. Tipo... Eu anotei aqui, Márcio, o que as pessoas estão falando, e aí depois a gente pode ir perguntando, então. Meu Deus, estão me escutando ou não? Sim, sim. Ah, tá. Tenham reações, senão eu não sei se caiu de volta. Mas eu acho que é o Gui agora. Ele falou que tá reconectando, acho que foi alguma coisa aqui do bairro, então. A Lisa ou a Mai? Mai, quer falar ou posso falar? Pode falar, fala depois aí. Tá bom. Oi, gente. Oi. Eu vou começar com o texto de praxe, né? Tipo, eu tive pouco tempo pra ler e tal. Não, mas é sério, tipo, eu tava louca, me enfiei em muita coisa, quase não dei conta. Mas do que eu li do material, que eu achei bastante interessante, foi os desafios, na verdade, do estudo e da ampliação, né, de pesquisa na área dos minerais industriais. Porque fala-se muito dos desafios atuais da mineração no geral, da metalurgia e tudo mais, essa busca agora para todo mundo entrar nessa indústria 4.0, que seria colocar tecnologia de informação e comunicação, que são as TICs, ampliar, né, a interconectividade, tipo, das coisas, desde a produção até o fornecimento. E nesse material que tem lá no Drive, eles falam sobre marketing mineral e sobre como fazer para colocar valor no produto e na funcionalidade
de acordo com o desempenho, porque, tipo, tem muita coisa que se pesquisa, aquilo que a Cami falou, que ela achava que era um grupo pequeno de coisas, mas na real é muita coisa. E o fato deles serem aplicados em várias áreas, o desafio que eu percebi que eles estão tendo é na hora de conseguir valorizar isso, expandir essas pesquisas e conseguir, tipo, dominar essas tecnologias de produto, que está relacionado à tecnologia Big Data, que seria estratégia, né, para otimizar processo e tudo mais, e, tipo, passar isso para o mercado. É uma coisa que eu acho bastante interessante, tinha a ver ali no texto, e eu fui pesquisar um pouquinho como que funciona isso, porque o que né, a gente já sabe, tipo, tem uma noção, mais ou menos tem uma noção de como eles são usados na indústria e tal, mas eu achei legal isso, na hora de fazer, de como vender essas coisas, sabe? Foi o que eu li, basicamente, tipo, fiquei mais focada nisso, de entender esses processos. Eu dei uma lida nisso também, Elisa, do marketing mineral. E essa questão também do desafio em valorizar, por ser distribuído em vários processos, eu vi que até em questão do PIB brasileiro, assim, tipo, se você for pegar a mineração, pelo menos nos dados que eu vi, acho que é do 2005, sei lá, a mineração correspondia a 1% do PIB brasileiro. Só que, tipo, se você for contar tudo que rola de rochas e minerais industriais como é que fala? Meu Deus, fugiu a palavra. Indiretamente, né? Você chegaria até 10% do PIB, ou 7,5%. Então, eu acho que também tem essa questão de não ser valorizado tanto a indústria, os desafios da indústria, por conta de, sei lá, talvez não enxergarem, ou pelo próprio tipo assim, pela própria, não população brasileira, mas acho que os grandes negócios aí, eles valorizarem muito mais os metálicos ainda, né? E essa questão das commodities também. E rochas e minerais industriais é um outro tipo de mineração que dá muito mais independência para um país, né? E, enfim, isso daí não é muito levantado, né? Pois é, foi nisso que eu fiquei, e aí você falando agora sobre a gente não dar valor porque foca muito no mineral, no metálico, né, na parte metálica da exploração, nesse material que vocês colocaram lá, fala também sobre, tipo, os tipos de marketing, né, como valorizar o agregado tecnológico que é aplicado na exploração e tudo mais, e também fala sobre produto e aplicação, deixando bem claro qual a funcionalidade, o desempenho e tudo mais, para com isso trazer um valor agregado, sabe? Tipo, na hora de vender e na hora de falar sobre. Acabou, gente. Entendi. Muito massa. Ok. Então agora é a Mai, né? Então, aquele salmo, né, primeiro eu acabei lendo pouco, li um pouco antes da reunião e tal. Eu não vi no Drive o material que foi disponibilizado, mas eu achei um material do Google mesmo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e junto com o CETEM, que é Centro de Tecnologia Mineral, e o CNPq, é um material bem da hora. Tem, tipo, uns conceitos básicos e tal, só que eu vou comentar só algumas partes, assim, para não acabar sendo repetitiva. Tem uma parte lá do final que tem as discussões e conclusões, assim, que eles sugerem o DNPM a fazer um histórico dos usos, assim, das rochas e minerais industriais, falando como foi esse desenvolvimento, assim, desde quando começou a ser utilizado até hoje em dia. Eles deram um exemplo que é o SGS, né, que é o Serviço Geológico lá dos Estados Unidos, eles têm isso lá no site deles. Eu acabei não achando, mas eles têm um histórico desde o século XIX. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, porque, que nem a Brita disse, esse lance das rochas e minerais industriais, às vezes acaba sendo uma coisa mais bruta, uma coisa mais prática, assim, do que a aplicação do conhecimento científico, geológico, assim, em questão de metalogênese e tudo mais,
é um negócio mais prático. Então, eu fiquei pensando que, tipo, às vezes tem muitos usos, assim, historicamente falando, né, que a gente acaba não tendo conhecimento dentro da graduação e tal, e a gente fica muito preso, assim, à metalogenia e tal, e como se formam os depósitos, mas às vezes a gente estuda depósito de molibdênio, depósito de, sei lá, sabe, mercúrio, e aí a gente não entende como que isso é aplicado, sabe? Raramente tem alguns exemplos, assim, nos livros e tal, do Beyond. Às vezes ele fala algumas coisas nas aulas e tal, só que a gente acaba não tendo uma visão muito superficial, assim, do processo inteiro dos usos dos elementos, e também, tipo, isso é só um comentário sobre os metálicos, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente não sabe mesmo como que é usado e aplicado a geologia no dia a dia. E que nem, tipo, no Paraná ali, que a Bel falou, né? Que é a maior exportadora não, maior produtora de talco do Brasil. E aí também tem muito produção de areia e tal, mina de areia e tal, e produção de agregados, e a gente, tipo, acaba tendo uma visão muito superficial disso, assim. Aí eu fiquei refletindo sobre isso e, tipo, esse lance dos fertilizantes também eu acho muito interessante, porque é uma coisa que é relativamente nova, assim, às vezes é negligenciada. E eu tinha pensado em outra coisa, mas eu não anotei, então eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Acho que é isso. Massa, Mai. Muito massa suas colocações. Depois dá pra gente puxar isso. Muito, muito interessante. Ó, gente, o que o Gui falou, eu vou ler aqui. Tá dando pra me escutar bem? Alguém? Sim. Obrigada, Brito. Então, ok. Então, eu vou ler aqui o do Gui. Eu também não tive muito tempo de ler. Eu tô no 5º ano e nunca tive muito contato com essa área. Percebi agora, estudando, que falta muita discussão sobre o assunto no nosso curso. Por não saber muita coisa, fiz um apanhado geral de informações e conceitos básicos. Foquei mais nos usos específicos de cada mineral, pois acho um importante conhecimento inicial da área. Mas é só isso mesmo. Desculpem, Cacá. Vou sair e entrar de novo. Ok. Então, assim, gente, eu vou falar as partes que eu li, pode ser? E eu vou tentar ligar a câmera e compartilhar a tela do meu computador, porque eu peguei alguns dados, ou eu posso ler, na verdade, eu não vou fazer isso, senão vai acabar gastando o meu 3G, né? Mas então, assim, não voltou. Então, ótimo. Então, assim, ó, gente, eu fiz um apanhado geral primeiro, né, porque era essa a ideia nesse primeiro momento. Então, peguei, assim, a descrição clássica do que são as rochas e minerais industriais, né, e eu achei muito interessante essa questão do não metálicos, e eu não sei se foi no livro que o Márcio postou lá, que um dos autores, ele comenta que é um nome meio errado ou meio ruim para você dar para as rochas e minerais industriais, porque você, tipo, agrega ela no grupo, tipo, de gemas e água e não metálicos, tipo assim, como se você já estivesse negando aquilo, assim, sabe? Porque quando eu falo em mineração, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é essa questão do metálicos, né? E alguém tá com o microfone ligado. Acho que é o Márcio. E tem essa questão dos não metálicos, assim, tipo, você já começar negando, por as pessoas principalmente pensarem nessa questão dos metálicos mesmo, né? O Brasil, tipo, grande exportador de ferro, de nióbio e coisas do gênero, assim, né? Eu achei essa colocação interessante, né? Porque a linguagem tem muito a ver, assim, com a forma como a gente enxerga essas coisas. Enfim, e daí eu fiquei meio presa na questão econômica, assim, porque eu queria entender, né, tipo, o que rolava, qual que era a leitura que faziam na questão de rochas e minerais industriais, né, e aí eu anotei algumas coisas que eu li
que eu achei muito interessante, que um dos autores do livro lá, ele pontuou que a literatura sugere que um país atinge a sua maturidade industrial quando o valor da produção de não metálicos supera a da produção de metálicos. Isso aconteceu na Inglaterra no século XIX, nos Estados Unidos no século XX e na Espanha no início dos anos 70, Austrália no final dos anos 80. E eu achei isso muito interessante porque a gente não fala sobre rochas e minerais industriais, eles não são, né, a gente não superou ainda a produção de metálicos, a gente acha que é 15% a produção de não metálicos, e tipo, a gente não fala sobre isso, e isso tem completamente a ver com a questão da industrialização do nosso país, desenvolvimento econômico e até pobreza e riqueza, né? E aí eu peguei uns dados também que eu achei muito interessante, que era sobre o PIB per capita, a quantidade per capita em milímetros que uma pessoa consome, assim, de minerais, em modo geral, de carvão e de petróleo. E aí eles, nessa pesquisa, eles mostram, assim, que no Brasil é tal valor, que na Alemanha é tal valor, que nos Estados Unidos é tal valor, né? E aí, tipo, o Brasil é o mais baixo, a Alemanha é intermediário, e os Estados Unidos é o que mais consome, em questão, tipo, de minerais industriais, carvão e petróleo. E aí, olha só que interessante, peraí, deixa eu ler aqui. Eu não sei se eu já passei muito do tempo, mas então, eu vou ler aqui o que diz. O consumo acumulado de um cidadão hoje, ao longo da vida de 70 anos, seria no Brasil 260 toneladas, né, de minérios de modo geral, na Alemanha 1.020 toneladas e nos Estados Unidos 1.690 toneladas. E aí tem uma colocação que eles fizeram aqui que eu achei muito importante, é que tem aquela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que eles fizeram um tratado, tipo, há uns anos atrás, de diminuir a quantidade per capita de consumo de minério para todos os países que estão envolvidos, inclusive o Brasil. Só que, tipo, se a gente fizesse isso no Brasil, que é um país que já teve tarde o seu desenvolvimento industrial, a gente ia estar empobrecendo a nossa população, entendeu? Aí olha o que eles dizem aqui, o nosso país já começou tarde seu desenvolvimento industrial. Devia estar materializando sua economia mais rapidamente do que mostram os dados de uma tabela lá. A restrição à intensificação do uso de materiais, a chamada desmaterialização da economia, nesse estágio de desenvolvimento do Brasil, seria obviamente um absurdo, dados os níveis de conforto material e infraestrutura ainda muito deficientes que persistem no país. Isso refletiria no empobrecimento da nossa população. Cara, eu achei isso aqui um ponto muito chave, assim, porque a gente, como geólogo, né, e, tipo, principalmente no Paraná, por ter, tipo, essa riqueza de rochas e minerais industriais, tipo, a gente tem que ter isso muito claro, assim, na nossa cabeça, né, tipo, que não dá simplesmente pra gente fazer o que esses acordos internacionais supõem, porque isso afetaria completamente, tipo, a industrialização do nosso país, assim. Aquela questão que a Elisa falou do marketing, né, que tem muita coisa pra gente agregar, que a gente não tem que ficar só exportando, né, a gente tem muito valor a ser agregado e muita tecnologia para ser desenvolvida em cima das rochas e minerais industriais, para que a gente tenha um desenvolvimento econômico no nosso país, né. Enfim, eu acho que é isso, gente, a minha parte. Se quiser, o Márcio agora, acho que volta pro Márcio, então. Queria falar sobre o que a Mayara e a Nath falaram. Acho que é muito isso, assim, a gente estuda geologia econômica e as coisas que a gente aprende lá, só o geólogo consegue, digamos, desenvolver o conhecimento nessa área e tal. E, tipo, quando já chega em rochas minerais industriais, é uma coisa muito mais abrangente, assim, tipo, na Votorantim, por exemplo, que eles extraem cimento, você tem que ter toda uma caracterização tecnológica. Você tem que fazer um marketing. Então, tipo, a Votorantim faz tipo, uns 10 tipos de cimento e vende eles a preços diferentes. E que casa muito com o que a Lisa falou. Isso muita gente faz, que é essa caracterização, tipo, e vender em preços diferentes.
é uma coisa que pode ser muito boa. Tipo, o minério de ferro do Brasil é um preço bom porque ele tem umas características boas pro teor dele. Então, digamos, quando você está vendendo isso, você está botando esse desenvolvimento tecnológico no preço. E eu acho que esse é o ponto-chave, assim, tipo, o minerais e rochas industriais não é a ver com a geologia, tipo, como que se forma uma areia pura em sílica. Tipo, a gente não aprende isso, mas a gente, tipo, como a gente pode entrar é, tipo, nessa parte do desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento do fertilizante, de um cimento melhor, de um talco diferente. Tipo, você tem de uma aplicação nova para uma argila. Então, tem várias coisas assim que, tipo, podem levar a um desenvolvimento de um país. E, digamos, com o que a Mai falou ali, que, ou a Nath, se não me engano, tipo, você só entra numa maturidade industrial também quando você tem tecnologia. Tipo, se você não tem tecnologia, você não vai chegar lá. E acho que esses minerais e rochas industriais entram nisso. Tipo, você tem que ter muita tecnologia para, tipo, começar a usar cada vez mais deles, assim. É isso. Massa. Então, também eu fico pensando nessa questão, assim, por exemplo, da Votorantim, né? Tipo, eles fazem esse marketing que você está falando, que a Elisa comentou. Então, tipo, qual que é o retorno disso para o país, assim, em questão, será que, tipo, eles dão um retorno bom ou eles pegam o lucro, tipo assim, eu digo assim, na questão tributária mesmo. Alguém sabe sobre isso? Tipo, alguém já deu, tipo, sabe como é que é essa questão, assim, nas empresas? Aham. Ah, sim. Uhum. Aham. Entendi. Eu não fazia ideia. Eu vou dar uma pesquisada. Acho que digamos, 1 ou 3% no antigo, assim. Digamos, e é considerado um imposto meio alto por algumas empresas. Mas, tipo, é uma taxa super pequena, e daí é dividido, tipo, entre o federal, municipal, assim, tipo, tem essas divisões para onde que vai também. Ah, entendi. Nossa. Então, eu não sei se quem tá aqui lembra, né, e tem muitas pessoas novas também, mas ano passado a gente fez uma mesa redonda com o Germán, que ele falou sobre a nova regulamentação da mineração, que eu não lembro o nome lá. Mas, enfim, essa nova regulamentação, tipo, falava do CEFEM e tal, e aí, que é esse imposto, né? E aí uma discussão que ele trouxe, que eu achei muito interessante, é que, tipo, esse imposto, que é relativamente grande, muitas vezes na maioria das vezes, né, a gente não sabe para onde que ele vai. E o que poderia ser feito, o que traria, tipo, talvez, né, com muitas aspas aí, mas, tipo, talvez poderia ajudar. Opa, mutei sem querer. Obrigada, Brito. Mas o que vocês ouviram por último? Isso aí. Mas então, que tipo, se o Cefem retornasse para geologia, assim, pelo menos uma quantidade, digamos, mínima, assim, sabe? Que a gente visse esse retorno voltando para pesquisa ou voltando para esse desenvolvimento, assim, de conhecimento das rochas e minerais industriais ou da própria mineração,
talvez a gente tivesse muitos avanços, né? Mas a gente, tipo, tem esse imposto que é relativamente grande e muitas vezes não consegue se mapear para onde que ele vai, assim, porque, tipo, cai na mão do governo e daí já era, assim, e muitas vezes não vai nem para a própria comunidade local que está sendo, tipo, diretamente afetada com aquilo, né? E... só isso que eu queria pontuar pelo Cefem, assim, né, que foi comentado. Manda bala. Pois Não faço ideia. Pro governo do Pará, só? Do Brasil. Entendi. Sabe, só do Cefem, do Pará, vem 2 trilhões pro governo? 2 trilhões? Meu Deus. Nossa, é muito dinheiro. Aham. Quanto? Ô, louco. Nossa, ainda assim é bastante dinheiro. Nossa, cara, e isso, nossa, gente, isso é muito louco, cara. Porque, tipo, 2 trilhões só do Pará, e, tipo, pensando no que a Mai colocou, dessa questão do retorno, né, pra sociedade, assim, e tal, e que esse dinheiro vai se perdendo ao longo do tempo, porque a questão tributária Isso. brasileira é muito, muito burocrática, né? Nossa, são apontamentos muito interessantes, essa E questão pensar tributária. que isso, tipo, sei lá, deve ser menos de 1% do lucro da empresa, né? Nossa, Maiara, é verdade. Exatamente. Isso é verdade. Eu acho que essa é uma das maiores complicações, assim, porque, digamos, esse dinheiro que você tem que retornar quando você minera, tipo, se ele fosse mostrado, digamos, se fosse tornado, digamos, para construir um parque, para construir um hospital, tipo, construir mais infraestrutura, tipo, seria muito bom, mas realmente não tem indicação de lugar para ser colocado, né? Uhum. Deve acontecer, tipo, que grande parte do dinheiro não vai para onde ele é destinado, assim, né? Deve acontecer, tipo, deles investirem, fazerem uma coisa aqui e ali, assim, mas ele deve, bom, esse imposto deve sumir completamente, né? Eu não sei, assim, é que na questão tributária eu tinha lido bastante sobre a questão do agronegócio, assim, que o agronegócio é o maior negócio, né, que tem no Brasil, só que em questão de imposto, ele só equivale a 2,1% do recolhimento tributário. 0,1%. 0,1%. Falei errado. Imagina, e é o maior negócio, tipo assim, na questão de recolhimento de imposto, eles perdem para, tipo, imposto de renda, ICMS, imagina. Tipo, acho que a questão da mineração ela deve ser meio parecida. Eu acho que é válido a gente até dar uma pesquisada agora com esse panorama que o Brita, o Márcio e a Mai trouxeram, né? Do CEFEM, TCG. Eu acho que, tipo, é bem importante a gente estar ligado nisso.
Mas, enfim, vocês querem fazer mais algum apontamento em relação a isso? Não? Então, pode falar, Brito. Uhum. Uhum. Os latifundiários, né? Mas eu acho que aí, Brita, não tem tanto a ver com o que o tiozinho lá que fez a produção vai pagar, entendeu? Eu acho que tem a ver sobre o produto. Eu acho e a produção, né? Porque, igual, até onde eu sei, a Cefem, a empresa que minerou, ela paga esse imposto pela quantidade de produto que ela minerou, né? Então, acho que seria algo meio relacionado a isso. Óbvio. Aí as empresas em si, elas podem estar, por exemplo, não pagando imposto que elas deveriam estar pagando, entendeu? Mas aí esse imposto X lá sobre a produção mineral, daí eles estão pagando, entendeu? Acho que tem mais a ver com isso do que a questão do produtor em si, né? Realmente, as grandes empresas não são taxadas. Isso eu concordo contigo. Eu acho que a questão que eu tava falando, pelo menos que foi o que eu li, é a questão de taxar não o produto da agricultura, é só acho que são as... Putz, agora eu não sei se é o produto ou se é a propriedade do latifundiário. Mas eu vi que ela equivale a 0,1% só, o que é tipo um número muito, muito baixo comparado a outros países, assim, né? Mas é que o Brasil é um grande latifúndio, né? Isso é uma realidade. Mas depois eu mando no grupo lá para quem tiver interesse. Eu não vou falar muito porque eu não sou especialista, né? Mas acho que é interessante. Então, a Mari comentou uma coisa no chat. Temos 2 geologias econômicas e a rocha de minerais industriais uma disciplina optativa. É verdade, né? Tipo assim, a gente acaba... A rocha de minerais industriais é uma optativa, né? E a gente tem as matérias de econômica, acho que vocês podem falar melhor, bem melhor, que acaba focando nos metálicos, né? E, tipo, a atenção fica, tipo assim, em segundo plano, né? E, tipo, se for pensar bem, né? É meio triste isso, sim, porque aqui no Paraná tem muita coisa para fazer, né? Questão de rochas e minerais industriais. Eu ia até perguntar, as empresas que têm de rochas e minerais industriais, tipo, aqui no Paraná, tem a Votorantim, assim, que tem, né, a questão do cimento, o qual mais, assim, que tem? Alguém sabe? Sim. Pode ser. Essa parada, tipo, é que, na verdade, em geologia econômica, tipo, não, pelo menos que eu me lembre, não foi discriminado, assim, tipo, vamos ver só minerais metálicos ou só minerais e rochas industriais. Porque a gente vê, digamos, depósitos de fosforita, vê o depósito de talco de Itaiacoca, que é aqui no Paraná. Tipo, a gente não exclui necessariamente, mas, digamos, eu acho que geologia econômica forma na metalogênese no geral, assim. Então, tem até a cromita, que também é falado, assim, tipo, tem 3 tipos de cromita, e aí uma é refratária, a outra serve para fundição. Elas têm aplicações diferentes. Mas realmente não é um foco, assim, do curso. Então, mas posso fazer um comentário aí? Claro. É porque, tipo, eu acho que não é o foco, né, dessas econômicas que a gente tem falar sobre rochas e minerais industriais. Eu concordo que se tipo, o Mancini já vem falando faz um tempo, assim, de reforma curricular, eu acho que é uma discussão bem interessante para a gente trazer numa reforma, porque realmente, tipo, é um mercado muito amplo para se exercer na geologia aqui no Paraná, principalmente, tipo um dos principais, assim, rochas e minerais industriais.
e a gente vê, tipo, superficialmente nas econômicas. Eu acho que uma matéria sobre isso, onde a gente consiga ver a aplicação de cada coisa, sabe? Tipo, como se dá o processo disso, a gente poderia desenvolver até pesquisa, que nem no caso dos fertilizantes lá, né? A gente pode desenvolver pesquisa em cima disso, só que a gente não consegue entender o básico na graduação sobre como funciona o uso disso. A gente vê as coisas muito segmentadas, a gente vê, tipo, a formação daquilo geologicamente, sabe? A gente não vê o processo como um todo e a aplicação mesmo daquilo, sabe? Então, é uma coisa que, enfim, eu acho que é muito importante, assim, tão importante quanto Econômica 1 e Econômica 2. Eu concordo muito com o que você falou, mas, tipo, acho que se a gente tivesse, tipo, uma disciplina, assim, tipo, digamos, beneficiamento tecnológico do minério, sabe? Ou caracterização tecnológica de rochas e minerais, que poderia, tipo, encaixar tudo, assim. Que nem o que a Cel está estudando, tipo, você tem que estudar a taxa de liberação do ferro quando você está fazendo beneficiamento. E isso, a geologia não sei se cabe, mas tipo, fica exclusivo para a engenharia de minas, né? Mas eu acho que, tipo, como a gente tem conhecimento sobre o material, a gente poderia também entrar nisso. Nossa, total. Essa questão que a mãe falou de tudo ser segmentado também, né? Isso dificulta muito, né, a nossa visão ampla, assim, tipo, e até entender o porquê a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo, né? Claro que tem pessoas que fazem isso por conta própria, eu acabo estudando, mas isso na nossa graduação, até essa questão mesmo de tributo, eu acho que podia ser bem mais desenvolvido, assim. Essa questão de rochas e minerais, igual o Márcia e a Mai pontuaram e tal. Mas não sei, Mas é o que Brito... aí, Nath, aí eu acho que entra num negócio que eu acho que a gente falha demais, né? Que na minha opinião pessoal, assim, a gente poderia ter uma matéria só sobre legislação. Entendeu? Total. Da Concordo, parte, total. principalmente de legislação mineral, né? Que é o que a maioria de nós vai acabar trabalhando, né? De uma forma ou outra. Né? É verdade. Tipo assim, a gente E a faz gente um não mini tem curso nenhuma lá de base 4 disso. horas. A gente faz um mini curso lá de 4 horas e acha que é o suficiente, assim, né? E tipo, que Nossa, nem um monte. A Mariana, aquela amiga da Ana, que deu o curso pra gente, ela mostrou algumas coisas que alguns geólogos fazem, assim, que chega a ser vergonhoso, sabe, gente? Tipo assim, o desconhecimento que as pessoas têm sobre o processo de legislação mineral, assim. Enfim, é uma coisa que a gente fala muito pouco no curso. Nosso curso é muito... Bom, pelo menos até onde eu vi até agora, né? Acho muito conteudista, assim, sabe? Às vezes é difícil ver a aplicação das coisas se você não for por conta própria. Tem uns professores que são diferentes, né? Que eles trazem uma outra visão, mas a maioria não, entendeu? E, tipo, na verdade, a gente tá seguindo o modelo que querem que a gente siga, né? Porque a partir do momento que eu acho que você começa a entender a aplicação daquilo que você está fazendo e volta isso para a população, por exemplo, né, para o mundo real, você vai criando uma independência, né? Que é o que a universidade pública está sendo, tipo assim, é feita para isso, né? Para ter essa independência, assim, né? De pensamento. É uma coisa que, nesse quesito, assim, a gente não, não estuda tanto. Quem falou aqui no chat? Meu também é comentar conteúdo disso. Fala, Brita. Uhum. Ele fala o material?
Uhum. Nossa. Mas aí entra também, tem que dar uma pesquisada também em qual que é a porcentagem de imposto cobrado sobre cada mineral, né? Porque eu sei que existe uma diferença. Isso. Aí, assim, não sei também, eu não desconheço os valores, né? Mas é óbvio, né? Que daí, vamos supor que a taxação em cima do ouro seja super mais alta do que a do cimento. Então, daí a tendência de ter uma mineradora de ouro que paga muito mais imposto do que o que minera cal, por exemplo, né? É natural. Aí tem que fazer essa pesquisa aí também, para ter uma ideia, né? Uhum. Uhum. Mas é bom saber essas coisas, eu acho super bacana. Sim. Uhum. Tá. Eu tinha anotado uma pergunta aqui para a questão do Massi, quando ele falou da rochagem. Ele falou que serve para normalizar o solo, né? E que as mineradoras elas querem que esses novos fertilizantes seriam um tempo prolongado, né? Essa questão do NPK, tipo, isso é uma ignorância minha que eu não sei, né? Então, a rochagem seria um outro tipo de você fertilizar o solo. E daí o que eu tinha perguntado, o que eu ia perguntar é se nessa questão do NPK, o Brasil ele tem independência ou ele precisa importar alguma coisa, alguma dessas coisas na questão de fertilizante e tal. O Brasil acho que importa mais de 80% dos fertilizantes que eles usam. Pode ser até 90%, eu acho. Assim, o NPK são os macronutrientes que as plantas precisam. E o nitrogênio ele tem que ter uma fixação biológica no solo, o potássio e o fósforo, eles são trazidos por minerais solúveis. E aí, o que esses minerais solúveis fazem, muitas vezes, você não consegue controlar a taxa de intemperismo do fertilizante tão bem. Então, ele acaba, muitas vezes, sendo escoado muito rapidamente. Assim. Então, digamos, todo ano você tem que aplicar de novo. E aí, tem uma regra, assim, tipo, que eu aprendi na agricultura que a tua plantação vai estar definida tipo, você não tem magnésio no seu solo, se você não tem algum elemento no seu solo, tipo, ele vai prejudicar o crescimento das plantas em cima disso. E aí o que a rochagem quer fazer é, digamos, usar silicatos nesse processo, assim, tipo, a rochagem é o processo de remineralizar o solo, que é, tipo, basicamente o que a natureza faz, só que aí você botando mais rocha fresca ali em cima. Então, digamos, tem muitos testes, assim, e tem muita coisa que dá errada. Tipo, digamos, esse do calcário, tem muitos casos que eles botam muito calcários várias vezes, e aí calcifica o solo, tipo, já era, não pode mais plantar lá. Então, tipo, é uma coisa que precisa de muita, tipo, tecnologia para, tipo, ficar top, sabe? Mas dá para usar rejeito de mineração, por exemplo, estão usando rejeito de mineração de rocha ornamental também. Eles estão usando várias coisas para tentar fazer isso. Nossa, sério que dá para usar rejeito de mineração para fazer rochagem? Que incrível! Hein, Márcia, e uma coisinha só, por exemplo, essa questão da rochagem, se o Brasil começasse a remineralizar o solo, ao invés de usar esses fertilizantes, com a rochagem, com o desenvolvimento, né, tecnológico da rochagem, o Brasil teria uma maior independência, sim, porque a gente importa 80%, né, dos fertilizantes.
daria maior independência para o Brasil nessa questão? Então, tipo, a rochagem, tipo, ela não é perfeita também porque ela tem um aspecto que ela é mais local, assim. Digamos, o foda do NPK também é que você tem que mandar, tipo, navios, tipo, para cruzar oceanos para chegar, tipo, fertilizante. E a rochagem é a mesma coisa, tipo, você vai ter que transportar isso por terra. Então, tem estimativas, assim, que, tipo, cada ponto digamos, que é feito um fertilizante, tipo, vai abranger para um raio de uns 400 quilômetros, assim. Não é, tipo, dá para usar, tipo, a gente tá usando serpentinito ali no PEN, aí, tipo, podemos usar no Pará. Tipo, eles também têm o custo, assim, para escoar o minério, né? Que eles não conseguem ir muito longe. Ah, sim. Mas, mas por exemplo, assim, por exemplo, é que vocês estão falando da rochagem que não é tão envolvida, assim, mas cada local poderia desenvolver para mineralizar o solo, assim? Isso é uma coisa possível? Olha, tipo, eu tô vendo, assim, os fatores que influenciam, e, tipo, o dono da mineração lá da BK, por exemplo, ele e meu pai passam os vídeos para mim, assim, e falam que tá funcionando. Só que, tipo, cara, tipo, tipo, não tem prova científica, sabe? Digamos, eles falam para um agrônomo, tipo, fazer umas contas lá e aí, tipo, mostrar quanto que precisa para cada tipo de lavoura. Só que, tipo, é muito difícil você provar, assim, isso, porque, tipo, digamos, tem muitos silicatos que, tipo, no tempo geológico eles realmente se temperizam, mas, digamos, num tempo de, tipo, 2 meses, pode ser algo irrealístico, assim. Então, tipo, é uma coisa que está avançando, o pessoal, tipo, tá vendo que dá certo em alguns casos, mas, tipo, eu acho que os casos que não dão certo, tipo, não são muito revelados também. Entendi. Mas essa é bem opinião, assim, não é muito concreta. Então, eu ia falar pra gente ir vendo essas coisas mais que a gente tem dúvida, assim, para pesquisar ou até para, sei lá, fazer uma palestra, chamar alguém, assim, que entenda mais e tal, sei lá. Então, mas só que isso daí vai ficar só pro outro mês, né? Tipo, pelo que a gente combinou. Em questão de chamar palestrante. Eu acho que a gente podia encaminhar para, por exemplo, porque a ideia da próxima, pelo que a gente concordou, ia ser a gente falar agora de rochas e minerais industriais no Paraná, e daí a gente pensar agora especificamente. Então, daria para pensar na rochagem, daria para pensar no cimento, na cerâmica, tipo assim, para todo mundo estudar de modo geral, mas claro, se alguém se interessar por algum assunto, já pode ir aprofundando para a gente trazer essa questão na próxima reunião. Daí, depois a gente faria uma mesa redonda e aí depois a gente ia atrás de palestrante e essas coisas. Mas eu ia falar que agora que a gente fez esse primeiro estudo, a gente tinha combinado de fazer uma divulgação, né? Divulgação do que a gente estudou e discutiu, ou até uma divulgação do projeto em si, né? E daí isso que eu queria encaminhar, assim, a gente pegar os pontos que a gente achou mais relevante e legais, assim, de passar para o pessoal nessa primeira reunião, e a gente já ia encaminhando, porque são 15 para 5 já, né? Uhum. Pois é que, tipo, eu não quis também truncar nada, porque eu acho que quando a discussão tá rolando, né? E aí, tipo, não, gente, vamos falar aí dos conceitos. Mas eu acho que, eu não sei se vocês acham que talvez na divulgação, então, a gente possa falar um pouco da conceituação geral e a gente pode discutir um pouquinho ela agora, talvez, não sei. É que eu não sei como é que tá o tempo de vocês, a gente já tá 1 hora e pouquinho. O que a Mari disse. Eu acho que nesse primeiro momento ia ser legal a gente fazer uma introdução sobre rochas e minerais industriais para divulgar. Acho legal uma coisa bem inicial. Tá, beleza.
Eu ia sugerir isso também, assim. Eu ia sugerir isso, da gente fazer uma postagem, algo simples, assim, tipo umas 2 coisinhas, sabe? Só para no Instagram, por exemplo, 2 slidezinhos assim, 2, 3, para falar, né, o que é rochas minerais industriais, na onde eles são aplicados, o que diferencia eles dos minerais outros. Eu acho que essas coisas, assim, bem simples, né? E daí, depois, na próxima, já começar a falar do que tem no Paraná. Minha sugestão, né? Não sei o que vocês acham. Mas vocês acham legal falar, tipo, quais que são os principais? Essa questão dos processos, tipo, vai ser os conceitos de rochas e minerais industriais e o que mais? Conceitos, usos. Nossa, eu fiquei com muita vontade de achar alguém que manja de marketing mineral, velho. Como a Lisa falou, assim, tipo, é um assunto muito massa, tipo, tu, sei lá, tipo, pegar, assim, digamos, uma areia, falar que ela é totalmente pura em sílica, e aí, tipo, vender ela só para vidro, sabe? E vender num preço alto. Então, tipo, é muito, eu acho uma coisa, tipo, um dos assuntos que dá pra gente abordar, que eu não tinha pensado antes. A gente pode até trazer isso, assim, mais na próxima reunião, não sei. É que a próxima reunião é pra gente falar do Paraná, mas essa questão de marketing engloba tudo, né? Tipo... então, seria uma postagem sobre os conceitos, sobre os usos, quais que são os usos, sobre os principais minerais, então. E no Brasil, né, num panorama geral, vocês querem falar alguma coisa sobre imposto e essas coisas, tipo o conceito, assim, ou quais são os impostos que cobram, algo assim? Ou vocês acham que não? Acho que não. Tá. Beleza. Eu acho que agora não. Eu coloquei assim, ó. Daí vocês veem o que vocês acham. Minha sugestão, né? Eu acho que poderia fazer um sobre o que são as rochas e minerais industriais. Aí outro, para que eles servem, para que eles são usados. Aí, quais os principais, né? Quais os principais minerais e rochas industriais. E qual a diferença para as outras divisões, né? Que seria do tipo minerais metálicos, gemas, água mineral, não sei. Sei lá, daí fica a sugestão aí, não sei também. Eu achei legal. Outra ideia não tem muito. É que eu acho que agora, nesse momento, não adianta querer botar muita informação junta, que daí a gente não absorve nada quando lê, sabe? Acho que primeiro poderia fazer algo simples para o pessoal começar a captar a ideia de que provavelmente os próximos palestrantes e coisa e tal que a gente for trazer vai ser voltado para esse tema, né? E... sei lá, pro pessoal começar a se interessar, né? Aí eu acho que para as outras semanas, daí começar a falar do Paraná, dá para fazer uma postagem só sobre quais os impostos que são cobrados em cima desse tipo de mineração, enfim. Eu acho que essa questão, né, tipo, do que a gente publicar futuramente também pode ter a ver com os palestrantes que a gente chamar, que nem os assuntos que chamaram mais atenção pra gente agora, a gente pode chamar palestrante, mas eu acho que o que a Bel sugeriu nesse primeiro momento, eu acho que é legal. Então, o que são, para que servem, quais os principais e quais são as diferenças para os outros. Aí, assim, gente, eu e o Luiz, a gente tinha ficado responsável, né, por fazer uma postagem inicial, né, dizendo qual que é o nosso projeto agora e tal, e a gente acabou não fazendo. Mas a gente faz na semana que vem, e essa publicação aqui, geralzona, ela fica para daqui 2 semanas, então. Aí eu queria saber quem que tá a fim de fazer essa primeira. Assim, não sei se a Cel e a Cami que entraram agora, se vocês não tiverem cheio de coisas, se quiserem entrar nisso daqui, para vocês terem uma atividade já e tal. E aí... Eu teria interesse. Opa, desculpa. Tá. Daí... Tá, e aí faltaria só mais uma pessoa. Então seria a Cel, a Cami e aí mais alguém que tivesse interesse. Eu faço também. Quem que falou, gente? A Giovana. A Gi. Tá bom, então. A Gi então não. vai ser... Hein, gente, daí só uma coisinha. Eu e o Luiz, a gente vai desenvolver lá
o design, né, pra gente postar e tal, e daí vamos mandar lá no grupo para vocês avaliarem se vocês acham legal. E aí depois, daí vocês fazem nos moldes, assim, eu pensei em fazer tipo nos moldes do jornalzinho, assim, gente, não sei o que vocês acham. Ficou um formato Eu legal, acho uma né? boa ideia. Eu acho uma boa ideia. Que daí também dá uma identidade visual para essa parte desse projeto, né? Uhum. O que Sim, é, eu Nath? acho Desculpa legal. que você e o Luiz vão fazer? Perdi. Então, é que a gente tinha combinado, só que a gente acabou não fazendo, da gente contar pro pessoal, né, tipo, da página, o que a gente tá fazendo agora internamente, entendeu? Tipo, esse estudo de rochas e minerais industriais e tal, e aí, tipo, só para contar o projeto e falar que, tipo, vão ter publicações sobre isso mais tipo, no futuro, assim, né? E aí eu pensei da gente publicar essa, que eu e o Luiz vamos fazer, introduzindo o projeto na semana que vem, tipo na quarta-feira, assim. E daí na outra, fazer essa publicação das rochas e minerais industriais. Depois a gente vai ter a nossa reunião, daí a gente faz a do Paraná. Enfim, e daí a gente pode ir pensando todo mundo junto, daí nas próximas publicações. Porque depois da mesa redonda com o Germán, daí a gente já pode, tipo, começar a chamar palestrante, pensar em mini curso, coisas assim. Era isso. Eu não sei se deu pra entender. Uhum, entendi agora. Eu só ia fazer um comentário, não sei, né, as meninas que vão fazer, acho que elas vão ver melhor como é que fica, né, mas talvez inverter o para que serve e quais são, porque daí você fala do para que serve já referenciando os quais são, era só isso. É verdade. É verdade, Mayara, muito sistemática, muito inteligentinha. Gostei. Brincadeira, gente, só fazendo piadas. Bom, foi 1h30, né, de reunião, né? As pessoas ficaram meio tontas aqui. E é isso, então, gente. Se vocês quiserem mandar coisas, assim, que vocês forem achando agora lá no grupo, agora que... humor e piadas. Agora que a gente, tipo, já teve essa primeira discussão, acho legal a gente ir compartilhando, né, o que a gente for lendo e tal. Acho que fica uma conversa até mais enriquecedora aí na próxima. Mas vocês gostaram desse formato? Vocês mudariam alguma coisa? Eu gostei. Alguém quer... Massa. Tá. Achei que ficou bem organizadinho, assim. Eu gostei também. Gostei. Ô, Nath, Cara, oi. eu só fiquei com dúvida. A próxima mesa redonda é daqui 2 semanas. Isso, tem a Abel, acho que marcou já tudo lá. Ou a Lisa ou a Abel já marcaram as datas. E aí tem a planilha que o Luiz montou, lá eu e ele a gente montou, lá no Drive, tá bom? Aí também lá tem as coisas que a gente tem que focar, pelo menos. Beleza, gente? Sério, ele falou que tinha colocado, eu vou cobrar ele, então. Eu não entrei mais pra ver a planilha, por isso que eu não sei, mas ele falou que ia colocar lá. Vou pedir para ele, então, Brito. Lisa, posso falar? Sobre as datas, eu deixei anotado no calendário que está logado com o nosso e-mail. Aí está próxima pro dia 30 e a ideia seria falar sobre o panorama aqui do Paraná, né? Tipo, mas como é que vai ficar isso? A gente meio que já falou hoje, eu não entendi. Gente, travou, eu não escutei nada, desculpa. A próxima reunião do dia 30, tá me ouvindo, Nath? Tô te ouvindo, aham. A próxima reunião do dia 30, a ideia daquela listagem que o Luiz mandou era falar sobre o panorama do Paraná, na relação dos minerais industriais. Mas a gente meio que já falou hoje, tipo, o que fica definido para a próxima reunião que a gente vai falar? Então, é que a gente falou hoje superficialmente, né? Mas tipo, você quer definir o que a gente vai pesquisar? Porque, assim, eu não entendo nada de imposto, não entendo metade dos termos que vocês falam, tipo, da parte de geologia econômica, porque eu não tive, né? Então, tipo, lendo esse livro também, eu fiquei com o Google do lado, assim, para entender um pouquinho do negócio. Então, se der para dar uma explicada, tipo, o que é que eu pesquiso, me ajudaria. Então, ó, Liz, a gente pensou em pesquisar o Paraná
e a gente vê quais que são os principais tipos de materiais que a gente usa aqui, na indústria do Paraná. Então, eu não sei, assim, acho que os meninos podem falar melhor, ou a Mai, né? Acho que a Mari também já teve essa matéria. Algumas pessoas aqui podem falar, né? Que já fizeram rochas e minerais industriais, mas, tipo, cerâmica, ou cimento, ou coisas assim. A ideia é, tipo, aprofundar, assim, e estudar, tipo, os processos, estudar, tipo, assim, tudo que engloba esse material, assim, na minha opinião, era isso. Na verdade, tipo, assim, o que eu tinha pensado era todo mundo estudar meio geralzão, para a gente poder ter uma discussão ampla, assim, e depois, quando a gente fosse decidir o que publicar mais para frente, cada um ficava com uma coisa. Então, um grupo de 2 ou 3 pessoas ficava com cimento, daí 2 ou 3 pessoas com cerâmica, 2 ou 3 pessoas com rochagem, fertilizante, sabe? Então, por isso que é um estudo meio geralzão, assim, sabe? Eu não sei se ajudou isso que eu falei, ou você quer perguntar de volta? Não, obrigado, meu bem, entendi. Então tá. Porque assim, eu acho que se você quiser, se ficar mais fácil, você pode estudar um tema só, né? Então, por exemplo, pega lá cimento, por exemplo, você sabe que a Votorantim produz cimento, é 15% aqui do imposto, então é importante. Então, você estuda cimento, e daí na próxima reunião você traz o teu panorama sobre isso e escuta um pouco o que o pessoal falar sobre os outros. Acho que vai ser construtivo se fizer dessa forma. Pode ser? E aí, então, acho que era isso, gente. Daí, então, ficou para a Cel, para a Cami e para a Geizona de fazer essa questão aí da publicação e mudar a ordem ali. E acho que é isso, gente. Qualquer dúvida, mandem no grupo. Também o que vocês acharem de interessante, mandem no grupo também para a gente agora ficar meio conectados aí na discussão. Mas, beleza. Eu acho que o Gui já mandou, Brita. Tem que ver lá no grupo. Isso mesmo. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então tá bom, gente, é isto. Qualquer dúvida, mandem no grupo. Obrigada pela discussão hoje, eu achei muito legal. Não sei vocês, mas eu achei bem massa. Eu descobri muitas coisas e foi bem legal, tipo, fazer essa troca de ideias. Principalmente, assim, a gente também que não teve econômica, né, eu acho que é muito legal, assim, acho que pra mim, pra Bel, pra Liz e pra Cel, porque bom, é um mundo à parte, assim, essa de rochas e minerais industriais é um outro mundo também, né? Então foi muito legal a discussão, gostei muito. Então tá, então um beijo para todos, se cuidem. É verdade, eu vi que tem uns vídeos, eu vi que tem uns vídeos meio empreendedor no YouTube, daí eu achei meio, eu não gostei, assim, mas... Coaching de rochas e minerais industriais. Coaching, e foi muito coaching o que eu vi. Ele usava o Leapfrog para explicar também umas coisas, eu fiquei assim. Mas tenho preconceitos, né, gente, com empreendedores. Mas eu acho que tem vídeos bem legais mesmo. Eu dei uma olhada bem por cima. Tá bom, então? Então, um beijo, obrigada por terem vindo. E bom final de semana para todos. Tchau, gente. Ô, Ritinha, fica aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem.